para o cafezinho, estamos de retorno, mas será que o cafezinho valeu a pena? Com esse calor, eu preferia ter tomado um sorvete, um sorvetinho da sorveteria Mimi, que ficava na Rua São Paulo, e o forte dessa sorveteria era a Vaca Preta, sorvete com Coca-Cola batido junto. E a outra era o frappé, sorvete de coco batido com leite. E a gente fazia isso nos domingos, nos feriados. Era uma delícia tomar aquele sorvetinho. Outro sorvete muito bom, bom mesmo, que só dava frutas, era da sorveteria Primor, que se localizava na esquina da Rua Rio Grande do Sul com a Praça Dom Pedro II. A gente apanhava a casquinha de sorvete e ia tomar na sombra das árvores do Jardim dos Macacos. Bons tempos, a moçada toda sentava ali para o bate-papo e se refrescar numas tardes quentes como essa de hoje, embaixo das árvores frondosas do Jardim dos Macacos. Esses passeios todos, esse entretenimento todo, era feito pelas pessoas que gostavam. Outra coisa que ainda existiu por muito tempo, os jogos clandestinos eram montados em todo feriado prolongado, e às vezes o clandestino era montado no próprio Palace, na própria Urca. O grupo de jogadores ainda do tempo antigo mantinha essa atividade, até que realmente a justiça deu conta de acabar com esse tipo de entretenimento. Ah, mas o que eu gostava mesmo, onde eu aprendi teatro, conheci o que era teatro, o circo. Nós tínhamos o circo de picadeiro, o circo teatro e também o circo de animal. Eu conheci zebra, elefante, girafa, tigre, que eu nunca mais vi na minha vida, onça de todos os naipes. Conheci no circo Silvinho Praposto. Os circos eram uma festa. Eles acampavam no centro, onde está hoje o mercado, acampava ali os circos de bicho. Aqui onde está o INSS, acampava circos menores. Aqui, em frente ao parquinho aqui da Rua Junqueiras, circo teatro. Mas o circo teatro que eu mais gostava foi o circo teatro Irmãos Martins, que tinha um palhaço chamado Baratinha. Está para nascer palhaço melhor na minha vida, nunca vi. Era um espetáculo. E ele usava um terninho roto, um chapeuzinho amassado, e ele aprontava com aquele chapeuzinho, com aquela roupinha amassada. Era uma coisa assim espetacular. E outra coisa que tinha em Poços de Caldas vinha muito para cá, shows artísticos na praça pública, principalmente na época que se faziam os comícios. Eu conheci muitas duplas famosas, como Tunico e Tinoco, nas praças aqui de Poços de Caldas. A prefeitura, não sei quem, trazia shows maravilhosos, com diversos artistas, mais diferentes espécies. E num comício, me parece 61, e o politicano falando, aí começa o Tunico e Tinoco, uma dupla maravilhosa, que pelo menos de nome vocês conhecem. E quando baixou uma nuvem, aquela chuva, aquela coisa toda, e o comício acabou, teve que parar o show e nós saímos correndo. Eu morava no centro da cidade, e correndo no pé, eu com as minhas amigas, que morava todo mundo perto, e corre. A hora que nós chegamos, nós escutamos, que olhamos para trás, desceu um raio enorme, esparramou bem no centro da cidade, e o melhor de tudo isso, que o fotógrafo chamado Dorival Pereira conseguiu fotografar esse raio. E por muitos e muitos anos, ele exibiu esse raio nas vitrines das lojas de Poços de Caldas e nas exposições de foto. Essa é uma lembrança bonita, porque eu nunca mais vi um raio nessas proporções. Então, isso tudo são coisas, entretenimentos bonitos que a gente pensa e vê. E depois, em 63, chegou em Poços de Caldas a televisão, que passou a ser o mais novo entretenimento, 1963. Agora, os transportes. Nosso principal transporte de comunicação foi o trem de ferro. Esse trem, ele levava e trazia turistas, levava e trazia minério de bauxita. Eu disse que ia falar sobre o Britador.
O Britador, ali logo um pouco abaixo da estação, antes de chegar na estação, era um amontoado não vou chamar barracos, não sei, de uma construção estranha, assim, como se fosse em prateleiras, e ali chamava Britador. É onde chegava a bauxita em estado puro, ela era triturada, preparada para ser embarcada nos vagões que o trem levava até Campinas. E por que não até Votorantim, onde ela era transformada em matéria-prima. Então, a gente via o dia inteiro o transporte passando ali, a locomotiva puxando, a locomotiva com aquele apito triste, bonito, saudoso, bucólico. Era uma coisa linda o trem. Para São João da Boa Vista, tinha os ônibus, que eram os ônibus azuis, que fazia Poços São João da Boa Vista. Depois tinha Poços São Paulo, que era feito pelo Pássaro Branco e Pássaro Marrom, que era o nome desses ônibus. Tinha ônibus para Campestre e ônibus para Caldas. Para Boteiros, para outros lugares, eu não me lembro, tá? Não está na minha memória. Mas para Campestre, a parada no barzinho da Serra do Selado era uma maravilha. A gente parava para comer pastel e café. Mas o mais interessante é que os pés de café, que era bem no alto da serra, num cafezal. O café era tão alto e ele caía assim, como se fosse um pinheiro europeu. Ele caía, não era esses cafezinhos redondinhos, igual a gente vê, não. Mas eram lindíssimos cafés. E eu gostava de ir lá apanhar aquele bago de café amarelinho, e depois vermelho, e chupar. Aquilo era docinho, docinho. Então isso aí faz parte da infância, esse tipo de passeio em que o transporte tem essas paradas em lugares maravilhosos. Um detalhe, no barzinho não tinha banheiro, tá, gente? Eu estou falando do cafezal, tá? Dá para entender? E outro transporte que tinha também, dentro da cidade que eu já me referi, que eram os carros de praça, e o nosso principal, as carroças, o transporte menor era feito de carreto, era feito nas carroças. Então, veja, vamos pensar. Os carros de praças tinham ponto ali no coreto. Atrás dos carros de praça ficavam os charretes. De trás das charretes ficavam os cavalos. Isso na Avenida Francisco Salles, do lado do coreto do Palácio Hotel. O ponto de ônibus era da Avenida Francisco Salles, entre a praça e a Rua Assis. E os caminhões ficavam atrás dos carros de praça. Depois tinha as carroças e do outro lado da avenida, onde hoje é o terminal, ficavam os caminhões menores. Então, todo o transporte urbano era centralizado na Avenida Francisco Salles. E o Cometa, quando veio para Poços, o ponto dele era ali mais ou menos onde tem um restaurante. No final do hotel, do Rex Hotel, porque o Rex Hotel fica na esquina, adentrando na Francisco Salles, no meio do quarteirão ficava o ponto do Cometa na sua própria agência. Então, nós temos a rodoviária foi construída logo depois. Poços de Caldas foi uma das primeiras cidades a ter rodoviária de qualidade, porque as outras rodoviárias das cidades que a gente via por aí eram um horror. Então, nós temos, de certa forma, agora vamos falar, né, dos pontos de passeio. Cascada das Antas, belíssima, a mata belíssima, água cheirosa, mata cheirosa, que saudade, nossa. O Véu das Noivas. Véu das Noivas a gente não chegava perto, ele não tinha sido ainda urbanizado. Depois virou o complexo do Véu das Noivas. Lógico, a cachoeira sempre existia, mas como ponto de passeio, não. A Chácara do Palace. A Chácara do Palace é onde hoje está a rodoviária. Na Chácara do Palace, o próprio pessoal que se hospedava no hotel vinha passear na chácara. Ela que oferecia as flores, as frutas, as verduras, as galinhas, os porcos, tudo que pudesse, que alimentava e adornava o hotel, o Palace Hotel. E era um ponto de passeio também.
Todas as chácaras eram visitadas. Ali por trás do shopping, onde tem um chalézinho lá em cima, tinha um areeiro. Entre o areeiro e abaixo do chalé, era um parreiral. Tinha as melhores qualidades de uva. A uva era vendida no cacho do pé. O turista vinha, escolhia a uva e era cortada aquela, pesada, e ele chupava no local. Ou, se quisesse, podia levar para o hotel. O figo amadurecia no pé e as pessoas compravam o figo no pé. Pera, como eu já disse, jabuticaba. Então, olha quantos pontos de passeio, quantos lugares os turistas podiam ir. A Pedra-Balão, longe, ia de charrete. No Cristo, você deixava a charrete na porteira que vai para a Pedra-Balão e subia a pé. Quantas vezes a gente subia a pé? E no 1º de maio era costume os estudantes, os escolares fazerem piquenique, e esses piqueniques ou era na Cascata das Antas, ou era no Cristo, ou a gente pegava o trem e ia para Águas da Prata. Saturnino de Brito, outro ponto de passeio. Não existiu o Bortolã. Bortolã foi construído depois. Então, são coisas que a gente acompanhou, viu. A Fonte dos Amores. Fontes dos Amores, como a Cascata das Antas, era só cheia de natureza. Com aquela água fresquinha. Engraçado, não tinha macacos como tem agora. Não tinha coati. Bom, os tempos mudam, não é? A Serra do Cristo, a gente ia a pé. Pela estrada, depois subia a trilha. E para descer, a gente descia correndo, gritando pela mata fora, por meio das cobras, dos mandruvá, da saturana. Bom, os mandruvá, para quem não sabe, chama de lagarta. Mas eu chamo de mandruvá, é a palavra indígena. O Jardim tem um country club bonito, florido. Os carros ficavam debaixo de um ramachão, assim, todo de primavera, florido. Era uma beleza. Pessoal jogando tênis, o campo de golfe, onde hoje é o parque. A piscina era 25 metros por 3 de fundura. Tinha a parte rasa, o trampolim grande, os trampolins laterais pequenos. E ao redor da piscina, o que a gente chamava de lava-pé. Tudo retangular. Depois foi tudo reformado, modificado, ampliado, mas o country club está lá. Bonito. Não sei. E as fábricas de doces e licores eram muito visitados e os mercados também. Os turistas compravam doces e licores no próprio local. Mas um detalhe muito, eu colocando a importância das charretes, mas um detalhe era cavalgado, os cavalos de aluguel. Existia aqui em frente ao parquinho, a casa do Conde Prata, que hoje foi queimado 2 vezes, está tombada e tal, tem uma história toda trágica, mas o pessoal que vinha lá hospedava ali, a família do Conde, era uma família rica, e como diz, rica bonito, né? Mas eles vinham, eles tinham suas próprias charretes, e a charrete, ela não corria, ela fazia isso, ela dava um galeio. Era muito bonito ver a charrete. E dessa mesma forma do galeio das charretes, da família do Conde Prata, os cavalheiros, o pessoal de lá, quando saía a cavalo, com todo o traje em inglês. E eles desciam para a Chácara do Palace no trote inglês. Aliás, eu só via esse trote lá aqui em Poços de Caldas, e às vezes quando tem algum aras, que a gente vai ver alguma corrida, antes de entrar para começar a corrida, eles entram nesse trote, que a gente chama de trote inglês, vestido a caráter inglês. E falta falar agora, que eu acho muito importante, para encerrar essa memória bucólica, saudade, os personagens característicos da cidade. Um dos mais importantes, mais conhecidos, é o Zé Biri. E eu tive a oportunidade de assistir no ano passado, ao ser apresentada uma série de fotos de pessoas da cidade, ou da cidade, a hora que aparece o Zé Biri,
um apresentador de televisão, faz um cara de asco, de tira isso daí. Não, o Zé Biri faz parte da lembrança da nossa infância. Era um personagem característico, gordo, roupa rota, mas ele se oferecia nos hotéis ou na sua casa para rachar lenha, porque nossos fogões eram todos de lenha. E ali ele rachava a lenha e ganhava o prato de comida. Assim ele ganhava a sua sobrevivência. Outra pessoa era o tio Ameriquinho, negro. Ele chegava com a sua violinha debaixo do braço e um pau. Aí a gente já sabia, já dava o almoço. Depois do almoço, ele punha o pau entre as duas cadeiras e brincava de marionete, fazia as bonequinhas dançar, tocando a sua violinha. E ainda saía de casa levando alguma coisa. O Zé Fubá Grosso, ele trabalhava como pedreiro, era muito branco, tinha psoríase, e ele se coçava muito, e caía os farelos da psoríase no chão, parecia um fubá. Então a criançada saía correndo atrás dele, chamando: Zé Fubá Grosso, Zé Fubá Grosso, Zé Fubá Grosso. Ah, mas tem uma personagem boa, assim, sei lá, Angélica até, era o Onofre. Ele tinha uma caixinha de sapato que ele batia um tamborzinho. As pessoas às vezes chegaram até a dar um tamborzinho de verdade para ele, mas ele gostava mesmo. Ele era deficiente mental e deficiente auditivo. Mas ficava na esquina ali onde hoje é o Banco do Brasil, era o bairro Maracanã, ele ficava ali batendo a sua caixinha. Tinha a Cacilda, negrinha, parecia uma formiga, falante. Não bebia, mas falava, mas era uma ótima profissional, faxineira, ganhava o seu trabalho honestamente. Faleceu, foi encontrada morta dentro de um buchinho na Fonte Luminosa. Ah, a Fonte Luminosa, que tocava música à noite quando funcionava. Outra personagem, a Hortência, ela é excelente trabalhadora, excelente faxineira, não sei se bebia um gole, falava, mas gostava de falar mal da polícia, polícia para ela era a pior coisa do mundo. E falar mal dos vereadores. Ela ficava sentada com as pernas dentro do bueiro, em frente ao Colégio Jesus Maria José, ali atrás da matriz, falava, depois subia. E ainda tem o Pedro Maria morreu, ainda tinha a Maria morreu, que era uma alcoólatra, mas também que não incomodava ninguém, que andava pela cidade, falando também, conversando com as pessoas. Então isso aí faz parte de memórias. Então, o que existe ainda de bucólico na cidade? Os chalés, os 2 chalés do Jardim do Estado, onde hoje está instalado a Casa da Cultura do Instituto Moreira Salles, o outro chalé, Procópio, a casa da Dona Laura, na Vila Cruz, Casa Vermelha, na esquina da Gama Cruz com a Champanhar, uma casa vermelha de 2 andares, a vida inteira vermelha, nunca mudou de cor, continua assim. Então eu estou citando os chalés, a casa da Dona Laura e as charretes, até quando? Falando em hotel, eu havia me esquecido de referir aos hotéis Quisizana e Floresta, que encerram o bairro Cascadinha. O Hotel Quisizana, o seu idealizador, consultor, proprietário, queria construir uma passarela que ligasse o hotel diretamente ao Balneário dos Macacos e ao Balneário das Termas, para que os turistas não se misturassem com a população da terra. Olha o elitismo. E foi com esse elitismo que foi criado o imaginário social do povo da cidade. E o Hotel Floresta, o que me lembra, é que ele tinha uma árvore plantada, que a gente via passando pela estrada, dentro do refeitório. Essa árvore ficava perto da janela. O tronco considerável, e depois ela atravessava o telhado a céu aberto. Esses são os detalhes do Hotel Floresta. Um hotel bonito, até hoje é bonito com o seu estilo arquitetônico. Mas o mais interessante para mim, como lembrança de infância, é o Hotel da Empresa.
eu não o conheci como hotel, já estava desativado. Ele foi a residência do Sesmero, Coronel Agostinho. Depois, com a morte do Coronel Agostinho, ele ficou fechado, virou hotel de empresa. E esse hotel de empresa, desativado, tinha embaixo, onde é hoje o museu, que era onde fica a questão das peças folclóricas, tinha uma janela com grade. Então eles diziam que ali tinha ficado um louco que pertencia à família e que esse louco gritava para as pessoas que passavam na rua para tirá-lo de lá. Então nós passávamos ali chutando e correndo mesmo de medo, porque costumava-se dizer que o louco aparecia às vezes gritando pelas pessoas e eles socorreram, tiraram daquela prisão. Então, e aí depois ficou desativado muitos e muitos anos, ao ser instalado ali o Virgínia da Gama, e depois foi instalado, permanece até agora, o Museu Histórico e Geográfico da cidade de Poços de Caldas. Então, são detalhes que as pessoas não conhecem. Vocês, lógico, vocês conhecem, daqui a 50 anos, vocês terão outras coisas para contar diferente dessas. Nós falamos de alguns médicos, mas também convém citar alguns advogados, como o doutor, já citei o doutor Elvelac, doutor Edmundo Cardillo, doutor José Augusto de Almeida, o pai da Lília de Almeida, grande professora. E também, entre outros, nós vamos citar algumas pessoas ilustres que ficaram na nossa reverência. A dona Nini Mourão, pô. Dona Nini Mourão foi benemérita, criadora da gota de leite. A dona Elza Monteiro Ferreira, criadora do SOS. O marido dela, doutor Jurandir Ferreira, pessoa de grande cultura, escritor. Nós temos que falar também do, entre aspas, doutor Cirilo, grande farmacêutico, grande pessoa, benemérito, que atendia os pobres lá dentro daquela farmácia. Ninguém saía lá sem atendimento e sem remédio. As professoras, eu citei a Lília de Almeida, a dona Noêmia Todescato, a Nadir de Moura Gavião, enfim, pessoas assim, a dona Lili, o Davi Campista não esquece dela. Quem passou por lá nas mãos da dona Lili, grande incentivadora para que o jovem filho de trabalhador continuasse seus estudos. Líder ferrenha na defesa da profissão, dos professores. Ia a Belo Horizonte, brigava com o governador em defesa dos professores de Poços de Caldas. Foi diretora do Alvino Oscar de Oliveira. Grande mulher. Então nós tivemos... entre as pessoas ilustres, não posso esquecer, gente, de jeito nenhum, do senhor Mário Costa, que foi fundador do Chico Rei Clube, Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, que está aí ainda na ativa. E outras pessoas mais. Gente, é uma gama muito grande de pessoas, de gente colaboradora, de gente que ajudou a construir essa cidade que nós amamos, que é Poços de Caldas. Esses personagens enriqueceram o nosso coração de criança. Mas não posso esquecer da Sarrita, que também negra. Ela visitava as casas, ela tinha um filho deficiente que ficava em casa deitado num local. Não é uma cadeira, não é uma cama, em alguma coisa que uma pessoa, um marceneiro fez para ela. E ela passava nas casas, benzia a criança. Ela almoçava, benzia as crianças, e saía com o embornal, mucuta, cheia. Então, cada dia da semana, ela passava numa casa e levava a alimentação para o seu filho. E outra coisa, o mais interessante, esse filho, que chamava Dito, ele não falava, ele não andava, mas ele tinha um tamanho normal. As pessoas faziam voto, pediam para ele ajudar em alguma coisa. Então, sei lá, diz que alcançavam a graça e levavam, ele andava muito bem vestido, camisas de qualidade, ele não andava, né? Vestido, roupas de qualidade, muito boa, muito bem, muito presente, bolo, doce, comidas boas que as pessoas davam em agradecimento à graça recebida. E tenho ainda a Filipona, era uma mulher clara, forte, usava muito verde. E ela trabalhava, tinha uma banca no mercado. Depois, ela não esperava o mercado fechar, não. Ela fechava a banca mais cedo.
Ela subia a Rua Assis para o lado do Serrote, para o lado da São José. Ela subia a Rua Assis com o papagaio no ombro. Ela chegou a ter até 2 papagaios. Quando às vezes um no ombro de cá, outro de cá, ou às vezes um no ombro, outro na cabeça. E ela chegava, subia a Rua Assis, falando com todo mundo. O mercado já tinha mudado para o atual local, mas ela vinha pela Rua Assis e subia para a casa dela, que era no bairro São José. 2 pessoas também que eu acho importante falar, porque para mim é verdade, para a história não é, mas eu não faço questão de ser historiadora mesmo, é a Miss Tamara com a Condessa. A Miss Tamara é a hipotética Anastácia, princesa, filha do czar deposto na Rússia em 1917. Elas moravam ali na Rua Santa Catarina. Eu cheguei a ser aluna de inglês da Miss Tamara, que ganhava sua sobrevivência dando aula de línguas. Eu fui aluna de inglês. E enquanto a Condessa era viva, ela sentava no banco de jardim, ali mais ou menos em frente ao Hotel do Oeste, ficava as 2 ali. Ela chamava a Condessa de mãe, mas a gente sabe que a Condessa era ama. E a minha certeza de que ela era, se não era Anastácia, era uma das outras irmãs, ela contava muito, ela tinha muitas lembranças, ela falou muitas coisas, ela fez muitas declarações, mas que me dá essa certeza, mas que não é uma certeza histórica, porque não faz parte de pesquisa nenhuma. E no falecimento dela, após esse falecimento, ela passou, o túmulo onde ela está enterrada passou a ser um túmulo que dizem que atende pedido das pessoas, que faz milagre. Então, essa é a Poços de Caldas que eu conheci. Então, o velho trabalha com memória. E essa memória só pode ter quem envelhece. Essa é a memória que eu tenho de Poços de Caldas. E a gente gosta de contar o passado. Por que a gente gosta de contar o passado? Porque os mais jovens têm o presente e o futuro. E nós temos o que foi. Nossos jardins eram lindíssimos, mas muito lindos mesmo. O Jardim dos Macacos era todo arborizado, as árvores assim, era ciprés, tipo conífera europeia, que caíam até o chão. Não tinha piso, chão batido, e a gente morria de medo, porque era muito escuro. E a gente passava correndo à noite, porque aparecia lá, diziam, uma mulher toda de branco, com as pernas descarnadas. E era um lugar muito lúgubre e dava-se muito medo. Mas depois ele foi reformado, colocado à fonte, cortaram os prestes, plantaram um canteiro de dálias ao lado do balneário. O balneário é lindíssimo. A arquitetura, me parece, do século XIX, final do século XIX. Ao lado dele foi colocado a erma do Dr. Mário Mourão, uma homenagem ao médico benemérito da cidade. E do outro lado, da tortuosa ponte famosa, que lá já estava, a Fonte Luminosa. A Rua Rio Grande do Sul, que beira a Praça Praça Pedro II, porque o jardim é Jardim dos Macacos, a praça é Dom Pedro II. Era todinha ornamentada de um lado e de outro, com uma planta, parecia um ficus, uma planta diferente, um arbusto, que dava umas flores em forma de cachos redondos, flores miúdas, que durante a primavera ficava cheio de abelhas. Aquele zunir das abelhas entrava nos nossos ouvidos, muita abelha mesmo. Essas árvores não estão mais lá. A Rua Assis era todinha orlada com ipês. Hoje, os ipês só no final, quando se vai em direção à montanha. O jardim do Palace Hotel era cheio de canteiros de rosas. Também era cheio de rosas o jardim da fonte. A gente falava jardim da fonte, jardim do Palace. Belíssimas rosas, rosas grandes, vermelhas, amarelas, brancas, rosas de qualidade, rosas belíssimas. Tanto que quando eu comecei a escrever, a contar
me lembrar, a ter a memória desses jardins, a cidade era chamada Um Céu Entre Montanhas. Depois foi a Cidade das Rosas. Que saudade das rosas! Onde estão as rosas? Bem, o jardim continuou bonito. O jardim era de saibro vermelho. A gente pisava e ficava com os pés vermelhos. Depois foi colocado asfalto. Mas o jardim continua bonito. A minha memória saudosa inclui os canteiros de rosas. Outra coisa belíssima também era a Avenida João Pinheiro, toda simétrica, em que as crianças brincavam, pegando lambari, pegando cascudo, principalmente no Rio dos Cachorrinhos. No final da Avenida João Pinheiro, no final da Avenida João Pinheiro, mais ou menos onde era a garagem do Stassi, morava uma senhora velhinha, cabeça bem branquinha, com roupas antigas, compridas. Ela falava muito bem, tinha um português muito claro, dava a impressão que foi uma mulher bem nascida. Morava numa casa de zinco, ou latão de frandes. Caminhando mais um pouco, tinha um chalé que ficava na parte baixa do terreno, sobre alicerces de buraco. Um porão para passar água, para a enchente que vinha do rio não atingir a casa. Tinha uma escada e logo depois já tinha a entrada da Rua São José, onde hoje é o Cador, justamente onde é o Cador é que estava esse chalé. E do outro lado tinha um riozinho. E a mulher dizia para nós, vocês correm, passem correndo mesmo, porque à noite costuma ser vista aí uma enorme cobra que sai do brejo, porque ali a entrada daquele lado todo era um brejão, que sai do brejo uma cobra enorme, e essa cobra vem pelo rio tomar água no ribeirão. E nós corríamos de medo, corria de medo, só ia parar e depois terminava a avenida. Bom, cresci, e a minha memória me traz essa senhora, me traz essa lembrança do chalé. Por que nós tínhamos que correr tanto? De medo do quê? Da cobra? Não, o chalé era um bordel. Primeiro o bordel da custódia, uma senhora que parecia assim com características portuguesas, e depois da repoinha, uma negrinha miudinha e parecia uma formiga. Então era para nós, crianças, não prestarmos atenção, não vermos, não notarmos o que se passava naquela casa. Olha bem, a beleza do sentimento de moral, de ética dessa senhora, que prevenia as crianças contra umas coisas que, se elas vissem, elas não iriam entender e que não era para a idade delas compreender ou ver aquele tipo de coisa. Então, eram coisas muito bonitas. E voltando, falando dos pontos de passeio, a caixa d'água. A caixa d'água, que eu nunca vi água na caixa d'água, mas morava lá um senhor chamado Borá. E ele fazia, às vezes, feijoada, arroz com suã, melhor do que o arroz com suã do Borá, só o arroz com suã do Bar Sem, o restaurante Sem. E a gente ia lá no final de semana, no sábado, com meu pai, e a gente comia aquela comida maravilhosa, que depois a caixa d'água foi transformada em Recanto Japonês. Recanto Japonês também faz parte da minha memória mais recente, era um lugar muito bonito. Era. O que foi feito mesmo do Recanto Japonês? Era uma vez um recanto japonês muito bonito. Outra situação também muito interessante é a Associação Atlética Caldense. Os jogos muito bons. Primeiro jogos de várzea, depois jogos de qualidade. Gente, eu me lembro, eu assisti 27 jogos invictos da Verde e Branco, da nossa Caldense. Eram jogos bonitos e eles incentivavam as mulheres, não pagavam entrada, eles queriam ver mulheres assistindo o jogo. Então, todo domingo era obrigatório assistir um jogo da Caldense. Tinha briga, tinha de tudo, tinha música, tinha canto, mas era muito bom. E muito bom da Caldense também eram os jogos abertos, estabelecidos a partir do final da década de 50, adentrou a década de 60, vinham os melhores times de voleibol e basquetebol do Brasil.
Jogos maravilhosos. Os Jogos Abertos da Caldense marcaram uma grande época da veterana. Mas, enfim, os Jogos, a Caldense mudou, virou um clube social fechado, o estádio foi lá, desceu para baixo da Avenida João Pinheiro, e o futebol nosso continua fazendo bonito, fazendo força, mas aquele esplendor que a Caldense oferecia, a gente não percebe mais, pelo menos não se sabe. Outra questão também muito interessante para nós, que me marcou muito entre as pessoas características, é o Serginho. O Serginho era um anão que eu conheci na chácara do Palace. Ele morava com a família Delgado. Essa família morreu, os mais novos mudaram. E o padre Trajano, barroco, adotou o Serginho. Pôs o Serginho para morar no porão debaixo da sacristia. E o Trajano, muito cuidadoso, fez um jardim de rosas atrás da igreja. Olha que coisa mais bonita. Um anão que se vestia com um tipo de uma roupa de soldado, com jaleco, com um cinturão largo, com uma grande fivela, um boné daqueles de motoristas ingleses, morando no porão da igreja. O Serginho, aquele anãozinho simpático, de pouca fala, mas muito agradável para com as crianças, morando no porão da igreja e tendo um jardim todo à sua disposição, onde ele circulava de manhã e tomando sol na época do inverno. As crianças iam até aquele local para ver o Serginho. Olha bem, a imaginação crescia. Nós tínhamos um gnomo particular no jardim de rosas, morando no porão da igreja. Um lugar, um ambiente totalmente adequado para a nossa imaginação. Além disso, olha bem, uma coisa muito bonita que tinha posto também eram os desfiles de 7 de setembro. As escolas esmeravam os seus uniformes. E as balizas que marcaram épocas, diversas balizas. A melhor, mais bonita, era a do Colégio Marista. A do São João da Escócia também era uma moça que vinha do Rio de Janeiro, muito bonita. E todas as escolas tinham suas balizas. Ah, as escocesinhas do São João da Escócia. Ah, que saudade. Olha, avós, mulheres da sociedade, criaram seus filhos, trabalharam. Eram as meninas muito, muito bonitas, 2 irmãs. Não posso citar nome, mas todos se lembrarão dela quando assistir essa gravação. A Serra do Cristo era limpa, 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 apenas com a sua cruz preta, pintada todos os anos pela Prefeitura Municipal. Atrás das termas ficava um gigantesco ficus, maravilhoso. A sua vista era esplêndida quando a gente vinha pela rua Prefeito Chagas. O ficus secou. Por quê? Não sei. Alguém sabe? O prédio dos Correios era outra coisa, uma novidade, uma coisa interessante. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Ele era lavado periodicamente com escova e mangueira. Lavado, escovado. Também ficava na rua Prefeito Chagas. Hoje tem outro prédio moderno, ele foi reformado. E ainda lembrando a festa de São Benedito, era o momento do lançamento da moda de inverno. Todo ano saía um ponto de tricô diferente, uma boina, um gorro diferente, um paletó, uma roupa diferente. E todos nós fazíamos roupas novas e bonitas para estrearmos na festa de São Benedito. A embaixada que os congados da Mouros e Cristãos realizavam era a embaixada, uma chegança, dança dramática, onde mouros e cristãos se debatem num grande alto, um alto é uma representação dramática realizada nas portas, na entrada das igrejas. Poços de Caldas tinha isso. Hoje, a festa de São Benedito
em desnível se instalam parques, não tem mais lugar para a grande embaixada, que era a atração. Mas, além da praça na festa, a embaixada era sempre realizada onde as pessoas, as famílias ofereciam almoço. Então a gente podia assistir à embaixada com grande alegria, com grande sabedoria. A minha aprendizagem de teatro foi primeiro com a embaixada de São Benedito e depois com os circos que vinham para a cidade. Além dos circos, os ciganos. Os ciganos acampavam na praça da igreja São Sebastião. Eram aquelas tendas lindas, grandes, altas, aquelas roupas maravilhosas, eles dormindo naquelas acolchoados, aqueles almofadões. Eu estudava na Vila Cruz, mas quem diz que nós entrávamos para a sala de aula? Nós ficávamos lá todos embevecidos com a beleza da tradição cigana. As professoras vinham nos buscar e aqueles mais atrevidos elas levavam puxando pela orelha. Então, Poços de Caldas tinha tudo, não sei, a minha memória me leva a isso. Tem mais? Tem mais, mas no momento a gente lembra de poucas coisas, é muito tempo, foram 82 anos de registro nessa cidade maravilhosa, um céu entre montanhas, cidade das rosas, epítetos que creio, criados pelo Wagner Durante. Foi diretor da Rádio Cultura, muito criativo. Criou diversos programas e mesmo as animações de carnaval foram por ele criadas. São pessoas que ficaram na memória. Muitas outras pessoas. Mas o momento é o que eu tenho para me lembrar, para memorizar dessa cidade de que tenho saudade. Cidade que foi bucólica, Poços de Caldas. Citando por falar da Rua Assis, da Rua Rio Grande do Sul, vamos incluir a Rua Marechal Deodoro. Era muito importante, muito bonito ver os carros de boi entrar carregados de lenha. Eles despejavam as lenhas nos hotéis, depois iam embora, ou pela Marechal Deodoro, ou pela Cascatinha. E aí, quando chegava no final da 15 de novembro, no final da Marechal Deodoro, quando já não tinha mais o calçamento de pedra, já estava em terra batida, eles colocavam o carro para cantar. Então, a freada na roda, põe uma trava e ela começa... E era lindíssimo ouvir de longe o canto do carro de boi. Outro problema nessa mesma região, nessas duas entradas e saídas da cidade, era a passagem de bois, de boiada. Esse eu tinha medo, é o animal que eu tenho mais medo, é de boi. Os fazendeiros faziam troca de pastos durante o período de inverno. Então esses bois atravessavam a cidade, dando muitos sustos na gente e provocando muita correria. Tanto para o lado da Marechal Deodoro, que levava os bois aqui do lado da Divinolândia, do Campestrinho, para o lado da Serra do Selado. Ou se não, levava dessa mesma região para o lado aqui de Caldas, dos campos, aqui do lado das Serras de Caldas, para a troca de boi, de pasto, onde procurava-se um capim melhor. Então isso era feito todo ano. Ao mesmo tempo que a boiada era levada, a boiada era trazida de volta. E além de falando em boi, eu peguei uma estourada de boi, que vinha num desses momentos, na Avenida João Pinheiro. Nós estamos voltando da escola. Logo que termina João Pinheiro da cidade em direção à Ponte Preta, veio o vaqueiro avisando, escondam, fujam, a boiada estourada. Nós não sabíamos o que fazer. O sorveteiro subiu no carrinho de sorvete e entrou no gancho do eucalipto gigantesco. Nossa, a criançada toda, nós éramos com certeza inteligentes, não sei. Os maiores deram as mãos nas pontas e no meio. E as crianças menores dando a mão, nós atravessamos o rio com enchente, dando as mãos para o outro lado, porque nós não tínhamos onde esconder. E ficamos com medo de ficar encostado no barranco. Preferimos atravessar. Enfrentamos o mato, porque não tinha caminho, não tinha passagem, não tinha trilha, não tinha nada.
e atravessamos do outro lado. Quando nós chegamos, as mães, as famílias, já estavam todas desesperadas, sabendo que nós estávamos chegando da escola. Elas já viram a boiada já passar estourada e não tinham nada a fazer. Não tinha nada que pudesse ser enviado em nosso socorro. Poços de Caldas nos oferecia muito enfrentamento. Uma coisa bonita em Poços de Caldas eram os enterros. Poços de Caldas, a funerária tinha um carro preto, todo cheio de cortinas pretas, todo decorado, onde era colocado o caixão para ser conduzido ao cemitério. Além dos carros funerários, existia também o bater do sino. Repicava leve, repicava dobrado, e nesse repicar dos sinos, a gente adivinhava quando era pobre, que tinha morrido, ou quando era rico. Aí minha mãe sempre dizia, olha, morreu gente importante, olha o sino batendo, gente importante que morreu, quem será? Então, e esse sino, não só na hora dos enterros, esse sino dava notícias trágicas, de alegria, batia na passagem do ano, batia nos dias de festa. Quando Getúlio se matou, em 54, os sinos bateu o dia todo, homenageando a memória do presidente da República, Getúlio Vargas. Então, o sino tinha muita importância. Além do sino, nós tínhamos também os relógios que batia a hora e a meia hora. Eu cheguei mesmo a assistir enterros que a banda acompanhava o séquito. E meu pai ficava muito bravo que as bandas tocavam dobrado nos enterros em vez de tocar marcha fúnebre. Meu pai era músico, formado, estudou com um professor formado em Milão. E ele então implicava que os músicos de Poços de Caldas não sabiam o que era dobrado e o que era marcha fúnebre. E eles tocavam dobrado na marcha fúnebre. E eu pensava comigo, que eles não sabem o que é marcha fúnebre, eles aprenderam a tocar só dobrado. Mas meu pai era muito exigente, e então ele sempre tecia crítica numa série de coisas na cidade. Ele era pedreiro, construtor, e a questão da construção tinha os mestres de obra, as pessoas que a gente chamava construtor, e o meu pai era pedreiro. Mas ele trabalhava por empreitada, e pouco engenheiro civil tinha. Mesmo os prédios grandiosos que nós temos, esses prédios foram construídos por pessoas, por engenheiros arquitetos trazidos de fora. Porque aqui mesmo tinha alguns poucos engenheiros, e quem se ocupava e se responsabilizava pelas obras eram os chamados construtores. Então, é uma cidade que deixou muita coisa boa, que construiu muita coisa boa. E nós ainda temos um ar, uma temperatura amena, um IDH bastante bom, de qualidade, é um dos melhores IDH do interior do país. E a população cresce cada vez mais, e a cidade parte para um processo cada vez maior de urbanização. E esse processo de urbanização vai estar fazendo um afunilamento nos bairros que não são tão bem traçados como for a cidade planejada em sua fundação. Os rios, Ribeirão da Serra e Ribeirão de Caldas, eles se encontram atrás da biblioteca, nas imediações da estação. Os cascudos eram catados, né? Porque eles não eram pescados, eles eram catados até aquele local. Depois o rio descia reto na Avenida João Pinheiro. A água era limpa, transparente, cristalina. E nessas águas limpas, transparentes, cristalinas, que foram depois acertadas em rampas, a molecada pescava lambari. E não tem um bueiro, mais ou menos em frente à FIA, do lado do pompom, e esse bueiro saía muito lambari, cada lambari belíssimo, que brilhava no sol, que saía dos riachinhos, das minas, do brejo, do bairro do Sapo. No bairro do Sapo é onde eu moro. Então, e os meninos pegavam aquelas peneiras de pedreiro e ficavam cercando a água, pegando os lambaris com a peneira e com as mãos. E a água vinha com muita velocidade, de vez em quando era a moleque que caía de costa dentro do rio, com peneira e tudo. Era uma diversão para a molecada. Naquele tempo, os moleques ainda brincavam nas ruas.
As meninas ainda brincavam de roda. A gente ainda... As mães sentavam nas portas, depois das 5 horas, que as crianças davam banho nas crianças, e eles ficavam brincando. E a molecada apanhava rã e passeava, e daí ia nadar nos rios. E a gente ia apanhar castanha, onde está hoje o Hospital Santa Lúcia. Ali era uma plantação de castanhas portuguesas. E a gente ia até lá, era longe, e a gente ia até lá apanhar castanha portuguesa na época do Natal. Aí, nas imediações do Castanhal, existia o poção que era chamado o Poção dos Bianucci. Então, esses Poção dos Bianucci ainda era um lugar que a molecada nadava, mas era uma molecada maior, porque os do Rio dos Cachorrinhos, do Poço dos Cachorrinhos, era um moleque de 9 a 12 anos. Agora, lá no Bianucci, já era rapaz maior, porque era mais distante. E logo em seguida, acima do Poção, o Castanhal. Depois do Castanhal, o paredão da represa Saturnino de Brito. A Saturnino de Brito era uma represa cheia d'água, onde se passeava de canoa, de pedalinho, tinha um restaurante muito bom, era rodeado de pé de pinhão, de pinheiros. Era um lugar bonito, era um passeio muito bonito ir na Saturnino de Brito. Tinha muita água, muito peixe também, onde os adultos pescavam, principalmente durante a noite. E continuando a Saturnino de Brito, o aeroporto. O aeroporto também era um ponto de passeio. E na época, eu ainda peguei voos da Paner. Aqui era a parada da Paner. Não me lembro se para São Paulo ou se para o Rio de Janeiro, mas nós tínhamos a aviação Paner. Tínhamos aviões de comércio, de linha, de passageiros. Hoje, não sei o que acontece, diz que não tem visibilidade, que a região é montanhosa, eu não sei, ou não tem passageiros, eu não sei o que acontece. O aeroporto também ficou só na saudade, porque nem ponto de passeio mais pode ser considerado. Mas mais antigo do que o aeroporto, nós temos a Gare, da Mogiana, a estação do trem. Essa estação do trem era bonita, não era essa arquitetura. Eles acabaram com ela passou com essa, para mim já é a terceira arquitetura. A primeira eu não conhecia, só conheci de fotos. A segunda era muito bonita e a terceira, essa que está aí. Ela tinha uma escada em espiral que levava para o segundo andar, toda de madeira. Eu soube que essa escada está no Museu da Mogiana, não sei. Então, muitas viagens, a gente fazia as viagens de trem para Aparecida do Norte, a gente ia até Campinas trocava de trem, e muitas vezes eu ia para a região do Triângulo, que mudava de trem em Aguaí, fazia baldeação. E o transporte principal para transportar turistas, passageiros do trem, eram os charretes. Então, os charretes, na hora do trem chegar, ficavam todos já naquele estacionamento, aguardando a chegada do trem, com seu romântico e saudoso apito. Então, o trem fez parte E era bonito fazer um passeio de trem até Águas da Prata, porque a nossa serra, ali passar pelo pontilhão, passar pelo túnel, é uma passagem muito bonita. O pontilhão velho ainda está lá, com a sua armação, sua arcada de pedra, marcando ainda a área. Vale a pena como um cartão postal. E Poços de Caldas vai no seu passo para o futuro. Poços de Caldas oferecia muitas e muitas diversões, principalmente noturnas. Eu me lembro da panela de pressão. O nome parece estranho, mas era um grupo que formava bailes no prédio, na carcaça do Imperial. O Imperial era um prédio, um cassino que começou a ser construído, onde hoje está o Banco Itaú, na praça. E não terminou porque o jogo fechou. E o porão tinha grades. E um grupo, o Davi, o Fogueira, o Estudite Davi, negros, eles alugavam para fazer bailes. E o baile acalorado ali no porão, saía aquele ar quente por aquelas grades.
Então, naquela época, na década de 50, havia sido lançado no mercado a panela de pressão. E então, por causa de sair ar quente, aquele lugar foi chamado de panela de pressão. Era o local onde a comunidade negra de Poços de Caldas podia se divertir. Mas foi só em 1963 que um grupo reuniu-se e resolveu criar uma entidade, uma associação, pensando em melhorar a qualidade das famílias, o entrosamento das crianças na escola, uma melhor participação social. E foi criado o Chico Rei Clube. O Chico Rei Clube nasceu propriamente sem sede, fazia reuniões e jantares em hotéis da cidade, uma vez por mês, de acordo com épocas de festas, onde toda a comunidade negra com suas famílias participavam. E então foi, de certa forma, uma espécie de inclusão social que se procedeu em Poços de Caldas. Depois, em 1973, propriamente no mês de novembro, foi adquirido a sede social. E 11 anos depois, em 1974, a inauguração, primeiro aniversário da compra da sede e o 11º aniversário da fundação da entidade. O Chico Rei fez a vida noturna da cidade com seus bailes superlotados, de muita qualidade, e introduziu o samba na nossa vida noturna. E no destaque desse trabalho com o Chico Rei, eu gostaria aqui de colocar 2 nomes que foram muito importantes para nós. O Eduardo Paiva, jornalista, e também o radialista, né? E também o radialista Celso Saraiva. Eram nossos braços direitos na divulgação e no trabalho. E além do Chico Rei, havia também o Jupan, uma sociedade de jovens na sede da Igreja de São Sebastião, em que também o Eduardo Paiva fazia presença na sua promoção e na colaboração social. Nós tínhamos os bailes ainda da Caldense e bailes menores nos hotéis, que facilitavam e dava entretenimento não só à população da cidade, como também a todos os turistas. O Chico Rei era dirigido por negros, mas era uma sociedade aberta à comunidade. Nós nunca houve propriamente vedação de entradas, de ingresso ou de alguma coisa. E foi uma entidade que recebeu muita colaboração da sociedade de Poços de Caldas, principalmente institucional. A gente não deveria citar, mas eu faço questão de citar. A maçonaria ofereceu bolsas de estudos para os negros no Instituto Educacional São João da Escócia, e o Monsenhor Trajano Barroco ofereceu bolsa de estudo no Colégio Pio XII. Essa é a história de um número maior de negros na escola em Poços de Caldas, porque o objetivo principal do Chico Rei, além de ser a integração das famílias, era a manutenção e a formação escolar da sua juventude. Então são memórias do passado. A gente não tem mais isso, não vê. Mas Poços de Caldas tem muita coisa bonita ainda. Eu sinto, a gente não lembra de tudo, mas fiz o possível para lembrar daquilo que a minha memória ainda tem muito presente, muito fácil. Mas, para encerrar, olha aqui, o que restou de bucólico nessa cidade? Os chalés, o chalé Procópio, o chalé onde está a Casa da Cultura, a casa da Dona Laura na Vila Cruz, na esquina da Champanhar com a Rua Gama Cruz, sempre eternamente vermelha. São 3 lembranças maravilhosas, bucólicas. Mais uma muito importante que marca meu coração, quando nós já tratamos dos meios de transporte da cidade, são as charretes. As charretes sobrevivem. As charretes. Até quando? Então, são coisas passadas, mas que são bem lembradas porque ainda está vivo. E eu ainda estou viva. E por isso, essa contação de causos, não é? Então, essa é a Poços de Caldas que eu conheci. Poços de Caldas.